quero ler com você, abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Eu vou ler esses 2 versículos e do capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Já passou o Dia das Mães, né? O Dia Internacional da Mulher também, né? Mas eu estava, ao abrir a Bíblia e me deparar com esse texto, todos nós conhecemos a história de Ana, né? Mas me chamou a atenção e me veio ao coração o seu procedimento. Ana, não vou falar de Eucana, não vou falar de Penina, mas desta mulher. Ela tinha 3 frustrações enormes. De ser estéril, de não poder gerar filhos, de ser espizinhada por sua concorrente, né? Humilhada, e por Deus não ouvir a sua oração, porque eu creio até que Eucana, ele tinha 2 esposas porque a primeira não podia gerar filhos. Pode até ser isso. Então, ele se casou com outra para que tivesse descendência. Mas o certo é que esta mulher, Ana, nos dá uma lição enorme. Ela tinha o cuidado do seu esposo, o amor do seu esposo, mas ela era uma sofredora que muitos, né, de nós, independente do sexo, não aguentaria. A humilhação por quê? A rejeição, porque na cultura daquela época, uma mulher estéril, o que era? Era desprezada. Ela era alijada da sociedade porque não gerava filho, era estéril. É como se fosse, vamos dizer, uma maldição. Como a lepra era tida como uma maldição. E Ana, não sabemos quanto tempo ela viveu assim. Sabemos que Eucana tinha filhos e filhas. Se ele teve filhos e filhas, se gera um filho a 9 meses de gestação, então, se tem filhos e filhas, você imagine quantos anos ela vinha sofrendo. Quantos anos ela vinha orando: Senhor, soluciona o meu problema. E nada.
E ela não teve uma frustração maior, porque se ela soubesse que era Deus que tinha feito aquilo nela, de fechar a madre, eu acho que aí ela se desviava mesmo. Você está entendendo? Ah, não é um problema físico. Não é um defeito físico. É Deus que agiu para que ela só viesse a gerar no momento próprio, quando Ele estabeleceu. Porque a nossa história, a nossa vida, a tua, Deus já escreveu. Está escrito. Você pode até, com o seu comportamento, com a sua rebeldia, com a sua, o seu pensamento de achar que você é dono da verdade, você pode rasgar, parte da tua história que Deus já escreveu. Não estou falando aqui de predestinação, não é isso. Porque Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Aleluia. Deus conta a nossa história de trás de frente, lá do final para o começo. Deus sabe da nossa vida. Quando Deus diz para nós, é assim, se você obedece, você vai ver que as coisas se encaixam. Mas quando você não ouve e você toma a tua decisão, você vê que sempre tem, mas eu consegui sair. Saiu, mas se você olhar, foi com sacrifício, foi com luta. Eu me lembro, certa feita, a gente se mudou para uma casa, novinha, linda. Eu tinha dinheiro, aluguei a casa, paguei a calção. Tá. Uma semana na casa, passava a mão na parede assim, molhava. Tirava o sapato quando chegava do trabalho, no outro estava cheio de bolor no solado. Você vai reclamar de quê? Eu consultei ao Senhor para alugar uma casa? Eu consultei ao Senhor, Senhor, me dirige, o que eu devo fazer? Não, eu tinha condições, eu fui, tomei a decisão, fiz. Mas pastor, assim Deus também quer que a gente seja um robozinho? Não, Deus quer, Ele te ama, Ele nos ama tanto, aleluia, que Ele quer saber da nossa vida, dirigir as nossas vidas no mínimos detalhes. E agora Ana, uma mulher, vamos dizer assim, sofredora, humilhada, rejeitada pela sociedade, embora tivesse o carinho do seu esposo Elcana, mas ela... E cada vez que subiam para Jerusalém, mais sofrimento trazia ela. Mas eu vou para a casa de Deus. Mas chegava Elcana com Penina, vamos dizer assim, na linguagem interiorana, uma renca de filhos. E ela... sozinha. Imagine a situação dela. Ela é estéril. Ela não gera filhos. Mas olha a Penina. Isso não era. Eram aqueles que acorriam para Jerusalém, que conheciam. Porque o Alexandre pode me corrigir, mas eu acho que Elcana era levita,
E outra coisa, querida igreja, mas ela, o seu sofrimento era tanto que ela, naquela oportunidade, não sei se nas outras, porque anualmente eles se dirigiam para adorar. E aí, não sei se nas outras vezes aconteceu, mas o que relata a palavra do Senhor, que ela, nessa vez que subiram, que vieram para adorar ao Senhor, tá? Eles chegaram e estavam comendo, eles estavam felizes por ter chegado a Siló. Eu citei Jerusalém, desculpe, mas é Siló, porque é onde estava, que foi por 300 anos, né? O lugar de adoração foi ali, onde estava erigido o altar ao Senhor. Mas nesta vez foi demais. Ela, na hora da refeição, ela não comia, só chorava. Mas ela tomou uma decisão, e é aí que eu quero, que falou muito ao meu coração. Ou eu tomo uma posição, ou eu tomo uma atitude. Eu sei que eu estou no lugar da bênção. É aqui, a casa de Deus é o lugar da bênção. Eu estou no lugar do socorro. Eu sei que Deus, Jeová, é socorro bem presente na hora da angústia. Todo o meu tempo de sofrimento, mas eu tenho que tomar uma atitude. E foi o que ela fez. E foi o que ela foi para casa, todo mundo se alegrando, comendo, e ela sem se alimentar, não tinha fome, sofrendo as humilhações, porque parece que desta vez Penina foi mais agressiva nas suas colocações em relação a ela. E ela se prostra. Ela dobra os seus joelhos, se prostra diante de Deus. Nós não sabemos o que ela disse, porque ela só mexia os lábios, a ponto do profeta, aliás, do sacerdote, Eli, pensar que ela estava embriagada. Mas não para aí. Não para aí. E eu fico pensando, eu vendi muito um livro do Po Yong-cho, Quarta Dimensão. Não sei quem leu Quarta Dimensão. Po Yong-cho dizia que ele engravidava fácil, mas pelas coisas. Né? Ele escreve no seu livro, que ele se engravidou por uma escrivania, ele queria uma escrivania. Então, ele gerou uma escrivania e vou esperar a minha escrivania. Quem leu o livro Quarta Dimensão? Veja bem, qual é o desejo do teu coração? Salmo 37 nos diz, espera nele, confia nele, se alegra nele, né? E ele vai conceder o desejo do teu coração. Você vê-os prosperarem
Penina gerou tantos filhos, e ela, você está vendo ela, Ana, vendo a prosperidade como mulher, como mãe, na vida de Penina. E ela nada. Mas o que diz a palavra? Se você confia nele, se você sempre se alegra nele, Deus, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Muito mais naquela situação, porque Deus tinha um propósito de ter cerrado, né, a madre de Ana. Porque nós sabemos que o seu filho, o personagem que foi, nasceu no tempo que Deus estabeleceu, porque fez dele profeta, sacerdote, juiz. Mas o que eu quero, e eu fiquei pensando e falando, que exemplo ela deu. Porque muitas vezes nós oramos pedindo, clamamos, ou, não, eu tenho necessidade. Quem não tem a sua necessidade? Mas a gente tem que tomar posições firmes. Você conhece o teu Deus? Vamos dizer assim, você sabe do potencial do teu Deus? Você sabe do poder do teu Deus? Então, se nós sabemos, como Ana, ela se prostrou, temos que tomar uma atitude de buscar a Deus, isso sim. Buscar com choro, com lágrima, com lamento, se a nossa necessidade é verdadeira, porque a necessidade de Ana era verdadeira, não necessidades, né? Ela precisava, além da humilhação, mas qual a mulher que não quer, né, acalentar o seu filhinho? As jovens, né, pensam em casar-se para ser mamães, para ter a sua vida familiar. Mas ela, naquela ocasião, ela disse, eu moro a 50 quilômetros, eu não sei, acho que dá uns 50 quilômetros, ou mais ou menos, mais ou menos 50 quilômetros de Ramá a Siló. Talvez seja isso. Depois vocês vai lá no mapinha e confere, por favor. Né? Eu não posso, não é ao lado da minha casa. Eu não tenho condições de vir uma vez por ano. É hoje. É hoje. O que você precisa? Hoje. E quando Eli se aproxima dela, e que ela está balbuciando, ele a toma por embriagada. E ela diz, não, meu senhor, aqui quem está é uma mulher, vamos parafraseando mesmo, minhas palavras, uma mulher dilacerada, uma mulher que não tem alegria, uma mulher que não tem paz, uma mulher que não goza de respeito dos outros.
eu sou uma mulher aflita. Ela não contou a história da sua vida para Eli. Ela não contou. O que ele disse para ela? Também ele não fez uma oração por ela. Ele só disse, né? Vai em paz e Deus cumpra em tua vida o teu pedido. Não foi isso que ele fez? Vai em paz. Mas ela se levantou daquela situação de prostração, levantou, limpou o rosto, passou a mão certamente nos olhos e disse, minha vida começou hoje, agora. Você crê nisso? Que você pode, a tua situação, mas isso é normal, Não, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. Deus quer nos ver felizes, sorridentes, mas muitas vezes o nosso comportamento é pior do que o nosso vizinho que não conhece o nosso Deus. Nós nos descabelamos, nós murmuramos, nós questionamos, né? Esse dia eu passei perto de uma casa lá no meu bairro e estava uma discussão, marido e mulher. Né? E ela falando alto, eu não preciso de você nem para me dar o feijão que eu como. E pá. E às vezes, nós crentes, o nosso comportamento se assemelha a isso. Quando a adversidade bate, uau! E saímos nos escabelando. Né? Quando, é que nem a criança, né? Tropeçou, bateu o dedinho, tem que ir lá alguém para dar um beijinho para passar a dor. Então, o que nós queremos, o que o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração, de que eu estava até contando para o irmão Ronaldo uma situação, né, que aconteceu comigo essa semana e Deus vai concluir. Eu estou tranquilo. Né? Eu gosto de contar aquilo que acontece comigo. Não sou melhor do que ninguém, mas Deus faz coisa na minha vida que eu me alegro, é para testemunho. Eu tinha um carro, e na hora que eu fui receber a chave deste carro, o Senhor falou comigo o nome de outro, que era o que eu tinha escolhido. O Josafá não está aqui, o Josafá me acompanhou, foi lá, viu, e estava junto comigo e tal. Pronto. Eu vou dizer assim, acabei com o carro dia 6 de abril. 100 por hora, perda total, sem seguro, né? Todo dolorido, mas pus a mão na cabeça. E agora, Senhor? Seguro eu não tenho, porque de noite eu não vi o carro em quem bati. Se fosse uma pessoa lá também, um carrinho velho, e foi um carrinho pequeno,
se fosse. Mas eu bati, e aí eu, dentro do meu carro, que eu, antes de descer, porque eu estava com dificuldade de tirar o cinto, o airbag, envolvido pelo airbag da frente, de trás, né? E eu não tenho seguro, vou andar a pé. Aí fui lá, consegui descer, fui lá atender o rapaz, tá, ele preso na ferragem do carro, graças a Deus. Eu louvo o Senhor porque eu não o matei. Porque se eu não tenho presença de Espírito, eu tinha matado. Porque ele estava atravessado na minha frente, olhando para mim assim, ó, com o olho, quando eu... Mas veio o pensamento, não tenho seguro. Mas, graças a Deus, ele tinha. A empresa que ele trabalha tinha. E vai pagar 100% do preço do meu carro. Mas eu estava contando para o irmão Ronaldo. Eu fui desobediente. Esse cara já me deu problema. Porque eu até dizia para ele, não, tem que ficar quietinho. Se Deus falou o nome do carro, por que eu tinha que pegar esse? Vou sofrer, vou ficar 5 anos aí capengando. Né? Quietinho. O que eu vou fazer? Não, né? Eu de cabeçudo desobedeci a Deus. Mas, irmão Jarba, é isso mesmo? É. E agora eu estou procurando um carro. Qual o carro que eu encontro? O meu de 5 anos atrás. Novinho, com 35 mil quilômetros rodado. Né? A pessoa cuidou. Se eu tivesse comprado naquela época, ele estava com 200 mil hoje. Hoje, né, já conversei com o Fernando, está tudo certo, e vou fazer uma proposta para ele, né, vai ser aquela proposta, vai ser o meu novelinho de lã. Se ele aceitar, é de Deus. Agora, eu olhei e falei, esse carro eu conheço. Porque eu mandei... lá na concessionária, quando fui pegar câmera de ré, antena de tubarão, aquele negócio de tubarão no teto, né? E agora, aí o irmão Ronaldo falou, mas como? Eu falei, não, eu estava procurando, e de repente, pumba. A foto do meu carro, que eu devia ter esperado, se eu tivesse paciência. Você está entendendo? Se eu tivesse tido paciência, eu tinha andado com ele esses 5 anos, e não furaria nenhum pneu, porque Deus, eu estaria no centro da vontade de Deus. Mas Deus é misericordioso, que preservou. Estava na mão de um senhor de idade, né? Acho que ele ia na padaria, voltava para casa, né? Nesses 5 anos. Né? Eu estou contando para você isso, porque agora eu preciso ter uma atitude como de Ana. Problemas nós temos. Talvez não na dimensão que Ana viveu, mas nós temos. Quem não tem problemas? Agora, nós temos que tomar uma atitude de ir a Deus, ir à casa de Deus e dizer para nós mesmos, com consciência plena, não só porque... Não,
consciência plena. Eu estou aqui, porque aqui é o lugar de solução. Aqui é o lugar... mas eu não preciso de nada. Mas você precisa de paz. Você precisa de confiança, de você sair da tua casa e dizer, eu vou lá no Borel, vou passear lá e vou voltar para a minha casa. Porque nós vivemos cheios de medos. Não vou passar nessa rua porque... não vou abrir a porta à noite, por quê? Mas Deus está cuidando. Você entende que Deus cuida? E tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito de Deus, como teve na vida de Ana. E naquela subida a Siló, para a adoração, a sua família veio trazer o seu sacrifício. E ela, a atitude dela diante de Deus, Deus falou, valeu, Ana, eu vou te abençoar. Mas o que me chama a atenção também, ela não tinha filho, desejava filho, e quando ele nasceu, ela entregou. Imagine isso. Ter para dar. Ela teve, mas doou. Deu para a obra do Senhor. Para viver na presença do Senhor. Então, eu, não sei você, mas eu quero ter uma vida. Claro que eu não vou passar pela experiência que ela passou, mas eu quero viver uma vida de confiança em Deus, porque ela levantou daquela prostração, sorridente, feliz, comeu, sorriu, e quando Elcana convidou, vamos para casa. É isso que a fé faz. É isso que a confiança em nosso Deus faz. Eu entreguei o fardo. Meu fardo está aqui, Senhor. E você pode levantar a sua cabeça e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor já solucionou. Não é o Senhor vai solucionar. O Senhor já fez, não é o que o Senhor vai fazer. Vocês sabem, eu não gosto de tomar remédio. Fiquei todo amarrotado aqui pelo cinto de segurança, dor que não podia, né? Nem rir, nem tossir. Mas não tomei remédio e estou aqui, ó. Acabou. Será que eu sou diferente? Não, eu tenho um Deus. Agora, se eu até disse depois, eu pedi perdão ao Senhor. O Ronaldo falou, irmão Jarba, olha, quando eu mostrei a foto do cara, ele falou, irmão Jarba, fica aí, não precisa vir para Belém, não, irmão,
Mas ele disse assim, fica à vontade. E eu disse uma palavra para ele assim, eu sou osso duro de roer. Mas eu disse isso, depois tive que pedir perdão para o Senhor. Falei, misericórdia, Senhor, eu não sou osso duro de roer coisíssima nenhuma. Se não é a tua mão, se não é o teu cuidado, se não é o teu amor, a tua misericórdia. E a gente fala besteira. Eu sou osso duro de roer coisíssima nenhuma, irmão Ronaldo. Mas eu disse para o irmão Ronaldo. Você está entendendo? Nós somos dependentes dele, querida igreja. Eu não sei para quem é esta mensagem. Talvez seja para mim. Mas toma uma atitude de entregar os teus cuidados ao Senhor. E também buscar no Senhor, para que Ele te mostre com que propósito está acontecendo isto ou aquilo. Você está entendendo? Porque Ana, se ela tivesse descoberto antes que Deus que tinha feito aquilo, eu acho que ela ficaria zangada com Deus. Ia entender que Deus não a amava. Porque tanta humilhação, tanto sofrimento, e Deus que fez isso? Mas Deus tinha um propósito, que dela, sairia aquele que seria o maior profeta. Aleluia. Instrumento de Deus. Você está entendendo? Nós temos que ter a sensibilidade para entender. E o Espírito Santo mora em nós. Ele está em nós. Então, qualquer questionamento é só fazer falar introspectivamente, não sei se é possível, mas dizer, Senhor, por que tudo isso? Para que tudo isso? Não é por quê, mas para quê? E a gente vai entender. Agora, a gente precisa entender Deus, ter a sensibilidade. Antes de ontem, minha filha não conseguia dormir. E a Neinha gosta muito desses ursinhos, né? Então, o quartinho dela tem, na cabeceira, assim, na parede, aqueles ursos de madeira, né? Tem 3. E eu estava ninando ela. De repente, o Espírito Santo falou, tira. Parece né? O que tem a ver um bichinho de pelúcia com falta de sono? Você está entendendo? O que tem a ver? Não tive dúvida. Fui lá, tirei o bichinho de pelúcia, um ursinho, né? Aqueles ursos. E ela ganhou 8. No chá de bebê, né? Ganhou 8 ursinhos daquele. Tem uma ursada lá em casa. E aí, eu fui lá, tirei. Pus lá num canto de costa. Minha filha fez assim, dormiu. Aí você fala, mas pastor Java, para com isso. O que tem a ver um bicho de pelúcia com o sono da tua filha? Se Deus falou para mim tirar, não falou no meu coração, tem tudo a ver. Você está entendendo? Eu sei lá quem foi, né, o encapetado que fez aquele ursinho de pelúcia.
a procedência daquele objeto. Você está entendendo? É a mesma coisa, o que tem de você comer acarajé? Agora, vai lá na Bahia comer um acarajé, porque ali está dedicado a alguma coisa, alguma divindade deles. Então, a gente tem que entender. Agora, se eu for... Ah, pastor, mas aí também é espiritualizar demais, não é? Talvez você esteja dizendo isso. Mas eu quero dizer para você que Ana, ao levantar daquele quadro em que ela se encontrava, ela levantou feliz. Eu não vejo, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus me visitou. E ela pôde chegar para Eli depois e dizer: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Aleluia! É isso que Deus quer da minha e da tua vida. Que você creia que Ele é Deus. Não de gogó para fora, não só, né? Não. Mas que você esteja impregnado de Deus. Aleluia. Que cada passo que você der, aleluia, você vai dizer: eu estou fazendo na vontade de Deus. Cada atitude tua, cada projeto teu, você vai dizer: eu estou fazendo na vontade de Deus. É isso que nós precisamos viver. Porque se nós vivermos como muitos estão vivendo dentro da igreja, o capeta bate o pé, o nego vaza, né? Um probleminha vem, né? A gente corre para... E Deus vai: filho, filha, descansa em mim, espera em mim. Aleluia. Se alegra em mim. Deixa eu trabalhar para você. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando. Não tem um hino que nós cantamos? Deus está trabalhando. A gente tem que entender que a nossa força, não é que a gente vai ser um parasita, não é isso. Deus não nos fez, né, que você não pense, não... Mas a gente tem que analisar se o meu pensamento, se, né, a minha construção de pensamento com relação a qualquer coisa, antes de tudo, por mais conhecimento que eu tenho, por mais experiência que eu tenha, por mais tudo que eu tenha, eu tenho que entender, aleluia, a sabedoria do meu Deus é que prevalece. A condução do meu Deus que prevalece. Aleluia. E assim nós vamos viver felizes. Nós vamos ver Deus agindo. Eu não sou jovem que nem vocês. Eu sou o mais idoso daqui. Mas eu não sou velho. Tenho 76 anos, com alegria. E tenho uma filhinha de 7 meses. Ela diz: pastor Jarba,
Você vai morrer amanhã e sua filhinha vai ficar aí. Não, eu vou ver a minha filhinha crescer. Deus sabe de tudo. Eu disse para ele, eu não preciso de filho. Eu tenho filhos, tenho netos. Mas ele me deu, então, porque eu vou ter condições de cuidar dela, de conduzi-la nos caminhos do Senhor, de fazer dela uma serva fiel. Você está entendendo? Agora eu vou ficar preocupado. Meu Deus, ele está chegando aos 80. Meu Deus do céu. Mas é isso que... Não, a gente vê isso acontecendo todo momento. Eu vejo pessoa de 60, olha... acabado. É isso que eu queria, com a permissão do Espírito Santo, trazer para o seu coração e dizer que eu preciso, como Ana fez. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. Se você tem alguma coisa, está exaltado nele. Nele. A minha boca se dilatou sobre meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como o nosso Deus. Você tem essa consciência? Então descanse no Senhor. E quando for necessário, tome uma atitude de vencedor e marche, encare e vá em frente. Amém. Since the beginning of time, man has been fascinated about the end of time. Perhaps more mysterious to us than the story of how this world came to be is the story of how this world will one day cease to be. Travel through the Bible to its last book, the book of Revelation, and we find this riveting story in brilliant detail, played out through the lives of some intriguing characters cast in pivotal roles in the end times drama. Their actions jump from the pages. Their voices cry out to us from the future. And their lives give us pause, yet hope. So, through whose lives is the story of the end of this world told? The agents of the apocalypse. Deus, o principal projetista, equipou cada um de nós com um instinto fundamental que nos atrai para o nosso propósito divino. Transforme seu trabalho. Libere sua carreira. Aprimore seus relacionamentos. Siga seu instinto. De T.D. Jakes. Um produto com a qualidade CPAD.